Unidade, vem fazer para valer. E o Santa Catarina encerrou a primeira fase da Série B do Campeonato Catarinense jogando em casa diante da Juventus de Jaraguá do Sul. A vitória não veio, mas o time aqui de Rio do Sul conseguiu se manter invicto e também confirmar a liderança dessa etapa. Quem acompanha os jogos do Santa Catarina, nessa partida viu um time bem diferente. Já com a classificação para a semifinal garantida, o treinador Sandro Sargentin fez uma escalação com bastante mudanças. Nós temos um grupo forte, rodamos o time todo, do time que vinha jogando como titular só jogou o Gladson e o João Anderson. O Juventus veio completo e querendo pontos ainda na briga para garantir vaga no mata-mata e chegou bem em alguns lances logo no início da partida. No primeiro tempo, Santa Catarina também chegou ao ataque, mas sem grande perigo para o goleiro adversário. Na volta do intervalo, o goleiro Felipe entrou no lugar de Gladson, que precisou ser substituído. E ele já mostrou serviço nesse lance, com boa defesa. Essa etapa foi um pouco mais movimentada. Nesse lançamento de Renan para a área, Golden tentou de cabeça e parou nas mãos do goleiro. Aos 37 minutos, mais um levantamento na área e dessa vez o zagueiro artilheiro João Anderson, de cabeça, abriu o placar. Foi o terceiro gol dele na competição. Eu só tenho a agradecer a Deus, como eu falei ali na outra entrevista, pelo que ele tem feito na minha vida aí. Assim, há 5 anos sem fazer um gol no profissional e de repente em 3 jogos consecutivos eu pude marcar, né? Então é só agradecer a Deus, Deus é muito fiel, muito maravilhoso e tem sido espetacular na minha vida. O segundo tempo teve 5 minutos de acréscimo inicialmente e no último deles saiu um empate. Momentos antes, o atacante Golden, repare, sente uma lesão. A partida continua e nesse momento o zagueiro João Anderson também está fora do campo esperando ser liberado para voltar. É nessa situação que acontece o ataque do visitante que termina nesse gol aí de Hélio. Gerou bastante protesto de comissão, torcida e jogadores, mas ficou nisso. Final Santa Catarina 1, Juventus também 1. Com isso, o time de Rio do Sul confirmou a liderança da primeira fase. Eu acho que isso é o mais importante, a gente classificar em primeiro lugar, né? É um lugar muito que merecido, nosso, desde o início, desde a primeira rodada a gente conquistou a tabela do campeonato e não saiu mais. E assim, o empate foi bom, de bom tamanho para nós. Poderia sair com os 3 pontos, mas acontece, né? Faz parte. Estamos aí na liderança. Primeiro, nosso objetivo era classificar entre os 6, depois nosso objetivo é entrar entre os 2. Nós já iniciamos o jogo com isso. Por isso eu dei chance para aqueles que vinham jogando menos e pegar um adversário com o mesmo investimento com a gente, jogando com todo mundo e tendo que ficar atrás do placar e depender de um equívoco da arbitragem. Na verdade, ele deixou um jogador lesionado em campo, teve tempo para parar o jogo, deixou o João Anderson fora do jogo. E foi um erro grave. Não justifica, nós também erramos dentro da área, não podemos ter tirado a bola, mas de uma forma prática esse empate não mudaria nada. O Juventus classificaria da mesma forma, nós ficaríamos em primeiro lugar como ficamos, e só mostra que nós estamos no caminho certo. As mudanças na escalação permitiram ao treinador testar opções que podem ser muito úteis para os jogos mais importantes da temporada, os próximos, da semifinal, valendo o tão sonhado acesso à elite do futebol catarinense. E inclusive para lidar com imprevistos, como os que já aconteceram nessa rodada. Eu não sei o que acontece no jogo. Eu nunca imaginei que o Gladson ia machucar, nunca imaginei que o Brendo ia machucar ontem e nunca imaginei que o Golden ia machucar um jogador que vinha jogando pouco. Por isso que eu preciso de grupo. A gente, com um time você ganha um jogo, com um grupo você ganha um campeonato. Então eu tenho que ter trocas, eu tenho que ter opções para escalar e para substituir e sobre isso que eles me devolveram hoje. Eu sei que em todos os setores do campo eu tenho 2 jogadores, pelo menos, que podem fazer essa função. Não tinha ainda com o Gladson, o Felipe entrou e foi muito bem. E não tinha ainda com o Juninho, o Kleberson entrou muito bem. Então estou muito contente aí com o processo que minha equipe está fazendo, orgulhoso. Literalmente na artilharia, junto com o Rafa Costa, o João Anderson, o zagueiro artilheiro do Santa. E com bastante coisa a ser definida ainda nessa última rodada, outros 4 jogos também foram realizados ontem. O Camboriú garantiu classificação para a segunda fase na 6ª colocação com esse gol aí de Ebert, aos 30 minutos do primeiro tempo do duelo contra o Atlético Catarinense. A equipe de Criciúma foi rebaixada na lanterna da competição. Em Nova Veneza, o Caravaggio garantiu classificação direta para a semifinal. Saiu na frente do Metropolitano com esse gol de Gênesis, aproveitando o rebote aos 10 do primeiro tempo.
Na segunda etapa, aos 26, Rafael de cabeça decretou a vitória. Caravaggio 2, Metropolitano 0, placar final e muita festa do time da casa com a classificação. O Metrô, com esse resultado, ficou em 8º e está fora da próxima fase. O Caravaggio avançou porque o Carlos Renault não passou do empate no seu duelo fora de casa com o Guarani e a equipe de Brusque saiu na frente aos 33 do segundo tempo com o Ederson de cabeça. A equipe visitante já jogava com um a mais nesse momento. Ainda assim, permitiu o empate dos donos da casa, aos 36, com esse gol aí de João. O empate em 1-1 custou a classificação ao Carlos Renault, que por 1 ponto ficou em terceiro e vai ter que disputar a eliminatória nessa semana. Já o Guarani precisava da vitória para sair da vice-lanterna e com esse resultado acabou rebaixado. Também está na fase de mata-mata o Tubarão. Aos 4 minutos do primeiro tempo, a equipe teve pênalti a seu favor. Na cobrança, Thiago fez o primeiro do time do Sul sobre o Blumenau. O time mandante chegou ao empate com Bruno Rosa aos 20 minutos. Mas aos 42, Giovani devolveu a vantagem para o visitante. Na segunda etapa, a bola na área e Thiago Rubim mandou para a rede. Aos 17, Laércio anotou o 4º do Tubarão. E aos 26, João Paulo aproveitou o bom passe para fechar a conta. Blumenau 1, Tubarão 5, placar final. O time da casa precisava da vitória para entrar no G6 e acabou fora da próxima fase. Já o visitante garantiu a 4ª colocação e disputa a eliminatória nessa semana. Aí, né? E aí a gente vai mostrar agora então como ficou o chaveamento. A gente já viu aí que Guarani e Atlético Catarinense foram os times rebaixados. E aí a gente tem essa fase eliminatória antes da semifinal. Santa Catarina e Caravaggio já estão lá em cima esperando, né, os vencedores. Santa Catarina pega o vencedor de Carlos Renault e Camboriú. E o Caravaggio pega o vencedor do jogo entre Tubarão e Juventus. Esses jogos é o jogo de ida, né, dessa fase. Os 2 jogos estão marcados nesse momento para quarta-feira, 3 horas da tarde. Mas não está oficial ainda, né? A Federação Catarinense diz que em breve deve divulgar as datas oficiais, horários oficiais, pode ter alteração. Mas a princípio marcados para quarta-feira, 3 horas da tarde, a volta no domingo, então na outra semana a gente já teria aí o jogo de ida da semifinal. Santa e Caravaggio, lembrando, vão decidir em casa, né? Exatamente. E o Santa, inclusive, numa eventual final, se passar aí da semi, garantir o acesso que a gente quer tanto e chegar na final, vai mandar o jogo de volta em casa também. Também joga por 2 resultados iguais. Então, né, bastante benefícios conquistados aí com essa classificação em primeiro lugar, que era o grande objetivo da equipe.